Mas, bom, dado que a gente fala de momento angular igual a meio, que não é surpresa para ninguém, porque a gente já trabalha no nosso capítulo 3, né, com o spin meio, que é um momento angular, que é um tipo de momento angular. Vamos agora para a nossa, né, a próxima representação, que vai ser o de momento angular igual a 1, ok? Como nesse nosso caso o momento angular é igual a 1, ou seja, o nosso J é igual a 1, quais são os possíveis valores de M que a gente tem? Nós temos que o M pode variar de menos 1 até 1 em unidades. Logo, o M pode ter o valor menos 1, 0 ou 1. Por consequência, os estados possíveis de medição vão ser os estados 1, 1, 1, 0 e 1, menos 1, que eu vou passar a representá-lo somente como ket M, porque lembrando, no contexto de momento angular igual a 1, todo mundo tem J igual a 1, então eu não preciso ficar reescrevendo J igual a 1 para todo mundo. Então esse cara daqui vai ser o vetor que eu vou chamar de 1, esse aqui vai ser o vetor que eu vou chamar de 0, esse aqui que eu vou chamar de menos 1, ok? Esse cara daqui é um sistema de 3 níveis, certo? O nosso sistema é tridimensional. Todos eles com o mesmo momento angular, mas com projeções distintas, né, de momento angular na direção z. Um corpo, né, um sistema com momento angular j igual a 1, naquele experimento Stern-Gerlach, como é que ele seria o resultado? Né, se a gente colocasse aqui um campo, tudo, o resultado que a gente teria naquele experimento Stern-Gerlach, que a gente viu que só tinham 2 separações no caso do spin meio, ia acontecer 3 separações. Ia vir um para cima, um ia continuar, e o outro ia para baixo. Cada um deles com suas projeções. Projeção mais 1, projeção 0 e projeção 1. Todos eles têm o mesmo momento angular, ok? O que muda é a projeção ao longo do eixo z. Porque lembrando, a força que aparece que desloca, dado um momento angular, é o momento angular na direção do campo, ok? Que seria equivalente às projeções aqui. Mas, bom, dado que esses caras aqui são estados de momento angular, se eu quero fazer uma descrição de momento angular, eu preciso saber o quê? Quem são os operadores de momento angular? Porque toda a descrição de mecânica quântica, né, baseada nos postulados e tudo, né, envolve o quê? Envolve que a gente saiba quais são os operadores das grandezas físicas que a gente vai estar trabalhando. Então, o que vamos fazer aqui agora é, quanto vale o nosso Jz? Quanto vale o nosso Jx? O nosso Jy e o nosso J ao quadrado, no caso de sistemas de momento angular igual a 1, ok? Para a gente fazer isso é exatamente a mesma ideia. Primeiro vamos construir o nosso Jz. Por quê? Porque o Jz ele comunica muito bem com essas bases, ok? Então, para a gente representar o Jz, o que a gente vai fazer? Primeiro, escolher uma ordem desses vetores, como a ordem que vai ser a nossa base, para que a gente possa escrever eles matricialmente. Então, a nossa base vai ser escrita como, nessa ordem, 1, 0, menos 1, ok? De forma que o nosso 1, por conta disso, vai ser o nosso 1, 0, 0. O nosso 0 vai ser o 0, 1, 0. E o nosso menos 1 vai ser quem? Vai ser o nosso 0, 0, 1. Ok? Aí aqui tem duas formas de se... Mesma ideia, né? Duas formas de se determinar a forma matricial, né? A aparência matricial do Jz, que é, a primeira deles é escreve matricialmente, escreve as equações de alto valor e resolve o sistema linear. Não vai ser conveniente para a gente, vai ser mais demorado. Eu vou fazer o procedimento, né? Que é simplesmente sanduichar. Então, como esse é o primeiro elemento, esse é o segundo elemento, esse é o terceiro elemento, se eu quero, por exemplo, o Jz 3, 1, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sanduichar o Jz com o quê? Com o terceiro vetor de base, depois com o primeiro vetor de base, ou seja, com o terceiro, que vai ser o menos 1, e com o primeiro vetor de base, que vai ser o 1. E assim a gente vai fazendo, a gente vai construindo todos os carinhas aqui que fazem parte do Jz, ok? Então, olha só, para a gente construir a representação matricial, vamos primeiro escrever as equações de alto valor, que são as que definem o nosso Jz. Então, olha só, Jz aplicado no 1, isso aqui vai ser M, que é 1, vezes H barra, vezes o próprio estado 1. Ok? Vai ser esse cara daqui. Agora, nós temos também que o nosso Jz aplicado ao 0 vai ser quanto? M, que é 0, 0, então 0. E aqui o nosso Jz aplicado a menos 1 vai ser quanto? Vai ser M, que é igual a menos 1, vezes H barra, vezes o estado menos 1. Aqui, só para poder ficar diferente, já vou usar um raciocínio muito mais direto para a gente chegar no Jz do que igual eu fiz na última vez. Em vez de sanduichar um por um, é o seguinte, o Jz ele é um operador hermitiano por conta disso diagonalizável, certo? Qual que é a base de autoestados desse cara? A base são exatamente esses caras. Se eu quero escrever a forma matricial de Jz em termos dessa base, essa não é a base que deixa o Jz diagonal? Então, como é que é a forma matricial do Jz? É simplesmente uma forma diagonal, com os autovalores. Então, a forma matricial do Jz é o quê? É 1, 0, menos 1,
com 0 no resto. Eu fiz do outro jeito, né, colocando o sanduíche, só para poder mostrar duas formas. Enfim, eu acho interessante a gente construir os operadores de formas distintas em cada contexto para que vocês vejam como é a construção completa desses caras. Eu poderia já ter usado isso aqui direto para poder representar o JZ. A nossa base, por definição, ela é sempre aquela que diagonaliza o JZ. Então, o JZ sempre tem a forma diagonal para qualquer contexto de momento angular. Certo? No caso aqui, o nosso JZ tem essa cara daqui, ok? Poderia ter feito isso também no caso, né, do J igual a meio, mas optei em fazer daquele jeito só para poder fazer construções distintas. Dado isso, nós precisamos determinar J mais e J menos, porque exatamente para poder determinar Jx e Jy. Pois bem, só para poder deixar claro, né, no J mais vai aparecer aquele raiz de J, J mais 1, menos M, M mais 1. E no nosso J-, vai aparecer quem? Vai aparecer o raiz de J, J mais 1, menos M, M menos 1. Então vamos já determinar esses fatores numéricos previamente, para que a gente já possa escrever as relações de uma forma muito mais simples, ok? Para todos eles, o J, J mais 1, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1, que multiplica 1 mais 1, ou seja, vai ser igual a 2, certo? E aí mata o nosso problema. Então esse cara daqui para todo mundo vai ser igual a 2. Obviamente, o M vai depender de qual é o M que a gente está trabalhando. Então, vamos lá. Vamos, pelo menos, escrever quais vão ser as relações que a gente vai precisar trabalhar, que é o seguinte. A gente vai precisar saber o J+. A gente sabe que o J+, aplicado no 1, vai ser igual a 0. Da mesma forma que o nosso J- aplicado no menos 1, vai ser 0, certo? Porque o J+, aplicado na maior projeção, e o J- aplicado na menor projeção, é sempre igual a 0. Os que a gente vai ter que determinar que são diferentes de 0 vão ser quais? O J+, aplicado ao menos 1 e o J+ aplicado ao 0. Esses dois caras aqui são diferentes de 0, porque esses caras não são as maiores projeções, então vai dar diferente de 0. Da mesma forma, o nosso J- aplicado ao 1 e também vai ter que determinar o nosso J- aplicado ao 0, que vão ser, no caso, diferentes de 0 para o J-. Todos esses caras aqui diferentes de 0 vão acompanhar um fator H-, que vem exatamente dessa constante numérica aqui que aparece, ok? Então vamos determinar cada um deles com calma, né, para que a gente possa saber certinho como é que vai ser a constante que acompanha cada um deles. Então olha só, primeiro vamos analisar então o J+ aplicado ao menos 1. J+ aplicado ao menos 1 vai dar raiz de 2, certo? Que vai aparecer aqui para todo mundo. Agora, menos M que multiplica M mais 1. Se o nosso M aqui é menos 1, aqui vai ficar menos M, que vai ficar mais 1, que multiplica menos 1 mais 1, que dá 0. Então, ou seja, vai ficar somente raiz de 2. E, claro, aumenta em uma unidade esse cara. Então, aqui vai ficar H / raiz de 2 vezes o estado em uma unidade adicionada, que vai ser o estado 0. Então, aqui vai ser H / raiz de 2, estado 0. Para a gente determinar agora como é que vai ser a aplicação dele no 0, a gente vai ter aqui 0, que multiplica 0 mais 1, que vai dar 0. Então, mesma coisa, o mesmo fator raiz de 2. Só que aqui, claro, né, quando a gente aumenta em uma unidade, em uma unidade aqui o nosso M igual a 0, vai ficar o M igual a 1. Mas o raiz de 2 é o mesmo fator. Agora vamos determinar como é que vai ser a atuação do J-. Então o nosso J- aplicado ao estado 1 vai ser o quê? Vai ser o raiz de 2 menos 1, que multiplica 1 menos 1. 1 menos 1 dá 0, então só raiz de 2, certo? Então aqui vai aparecer um raiz de 2. Relembrando, a nossa base é qual? É a base 1, 0, menos 1, nessa ordem. Então, vamos primeiro começar com a nossa representação matricial do nosso J+, ok? O nosso elemento 1, 1 vai ser o sanduíche desse cara com o 1, 1. Por essa relação, nós vemos que esse sanduíche vai dar 0. Então, temos aqui nosso primeiro elemento de matriz igual a 0. Nosso elemento 1, 2 de matriz vai ser o sanduíche com 1, 0. Então, a gente tem que pegar essa relação, sanduichar com 1 em ambos os lados. Esse cara daqui é exatamente o nosso elemento 1, 2 da matriz. Aqui vai dar H / raiz de 2 vezes 1, certo? Então, H / raiz de 2. Nosso elemento 1, 3 vai ser o sanduíche do J+ com 1 menos 1. Então, aqui sanduichando com 1, esse cara daqui, a gente sabe que a base ortonormal vai dar 0, certo? Por consequência, esse cara daqui vai dar 0. E aí a gente faz isso para cada um dos outros elementos. E aí a gente faz isso para todo o resto. Já adiantando o processo, né, como o J+ aplicado a 1 é igual a 0, significa que todo mundo que for J+ alguma coisa 1 sempre vai ser igual a 0. Porque qualquer um que eu coloque aqui, seja 1, menos 1 ou 0, sempre vai dar 0.
certo? Então, sempre que tiver algum número, né, um elemento de matriz e 1, sempre vai dar 0. Isso corresponde a essa linha daqui, sempre ser igual a 0, ok? Que é um resultado do J mais aplicado a 1 ser igual a 0. Vamos pegar então o nosso elemento 2, 2, que é o sanduíche do J mais com 2 vezes o 0. Então, pega esse cara, sanduíche com 0, sanduíche com 0, base ortonormal, isso aqui vai dar quanto? 0. Então, aqui o elemento também vai ser 0. Vamos pegar agora o elemento 2, 3, ou seja, o elemento do 0, o sanduíche do 0 e menos 1, ok? Então, eu tenho que pegar esse cara daqui e sanduichar com 0, ok? Quando eu sanduíche com 0, olha só, aqui vai dar 1, então vai dar h barra raiz de 2, certo? Então, esse nosso cara daqui, esse nosso elemento vai ser h barra raiz de 2. Agora vamos para o nosso elemento 3, 2, certo? Que é você sanduichar com menos 1 e 0. Então, coloca aqui o menos 1 e aqui o menos 1. Reparem, base ortonormal, isso aqui vai dar 0. Nos falta determinar, portanto, o elemento 3, 3, que é quem? Que é o sanduíche do J mais com menos 1. Menos 1. Então, a gente tem que pegar esse cara, sanduíche aqui com menos 1, certo? Menos 1 com 0, a base ortonormal, isso aqui vai dar 0, certo? Portanto, temos aqui a nossa construção do nosso J mais completa. Esse vai ser a nossa forma matricial nessa base do nosso operador J mais. Agora, o que a gente faz? Vamos determinar o nosso J menos. Aí, com esses dois caras, a gente consegue determinar Jx e Jy, que são, de fato, os nossos operadores físicos do problema. Então, vamos aqui para o J menos. A forma matricial dele vai ser obtida da mesma forma. Vamos sanduichando, exatamente essas relações para se obter quem que vai ser, enfim, como é que vão ser as representações aqui matricial desses caras. Primeiro de tudo, vamos começar pela mais direta, que é J menos aplicado a menos 1, vai dar 0, ok? Esse cara daqui é o terceiro elemento de matriz, o que significa que qualquer J menos, qualquer elemento do tipo J menos e 3 vai dar 0. Por quê? Porque esse cara é o nosso terceiro elemento da base, certo? É o nosso terceiro vetor de base, e a gente sabe que qualquer cara que a gente sanduíche aqui vai dar 0. Por conta disso, nós temos que essa parte daqui tem sempre que ser igual a 0, certo? Porque esses caras daqui vão ser os elementos 1, 3, 2, 3 e 3, 3. Todos eles vêm dessa relação daqui, ok? Então, nossa primeira coluna aqui identificada. Agora vamos começar pelo elemento 1, 1. Como é que é obtido o 1? Fazendo um sanduíche com o 1, 1. Então, pega aqui, sanduíche com 1, 1, base ortonormal, essa relação vai dar 0. Então, 0 aqui. Pegar agora o elemento 1, 2, o elemento 1, 2 é o quê? Sanduíche do 1 com 0. Então, pega esse cara daqui, sanduíche com 1. Base ortonormal, esse cara daqui vai dar 0. Então, portanto, esse cara daqui vai dar 0. Agora, vamos pegar o elemento 2, 1 dessa matriz daqui. Elemento 2, 1, sanduíche do 0 com o 1. Então, pega esse cara, sanduíche com 0. Esse cara daqui vai dar 1, certo? Então, vai dar h barra raiz de 2. Então, esse cara daqui é h barra raiz de 2. O elemento 2, 2 é o sanduíche do 0 com 0, certo? Aqui vai aparecer um 0 menos 1, que é 0, que é a base ortonormal. Então, 0. Agora, J menos 3, 1. 3, 1 vai ser o sanduíche do menos 1 com 1. Então, a gente tem que pegar esse cara e colocar aqui o menos 1. Mas aí vai aparecer menos 1, 0, base ortonormal, vai dar 0. Então, esse cara daqui, nosso, vai dar 0. E agora, o elemento 3, 2. O elemento 3, 2 é o sanduíche do menos 1 com 0. Então, pega esse cara, sanduíche com o menos 1. Esse cara daqui é base ortonormal, vai dar 1. Logo, h barra raiz de 2. Então, h barra raiz de 2. Temos aqui, então, o nosso J mais e J menos. Para a gente obter, então, o nosso Jx e Jy, mesma ideia que a gente fez antes. Jx vai ser o quê? Vai ser meio de J mais J menos. E o nosso Jy vai ser igual a menos I sobre 2, J mais menos J menos. Temos J mais, temos J menos. Só jogar nessa expressãozinha para a gente obter o Jx e Jy. Então, vamos começar então aqui pelo nosso Jx. Como tanto J mais quanto J menos tem h barra sobre raiz de 2, aqui eu já vou colocar o h barra raiz de 2 em evidência. Além disso, a gente tem esse meio na expressão, que a gente pode colocar aqui sobre 2. Porém, raiz de 2 sobre 2 é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 2, que eu vou deixar escrito, porque eu acho, pelo menos, eu prefiro escrever como h barra sobre raiz de 2. Ok? Então, aqui nós vamos ter simplesmente somar esses caras, substituindo h barra raiz de 2 por 1, porque a gente já colocou em evidência. Então, aqui nós vamos ter o 0, 1, 0, 1, 0, 0. Opa, 0 não. Aqui 1, 0, 1,
0. Então, esse daqui é o nosso jx, certo? Além disso, nós temos que o nosso jy, mesma ideia, eu vou colocar o h barra raiz de 2 em evidência, mas tem esse meio daqui. Por consequência, vai ficar 1 sobre raiz de 2. Então, aqui vamos ter menos i h barra sobre raiz de 2, certo? Aí vamos ter j mais menos j menos, né? Claro, substituindo esses caras aqui, esses h barra raiz de 2 por 1, porque eles já estão colocados em evidência. Então, aqui a gente vai ter 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0. Ok? Uma forma, inclusive, que é mais tradicional se encontrar, né, esse operador daqui, é passa o menos i multiplicando, certo? Para deixar com que o fator aqui em evidência seja só o h barra raiz de 2. Então, h barra, e a gente vai passar o menos i. Então, ou seja, esse cara e esse cara daqui vão virar menos i. Então, menos i, menos i. E esses dois caras aqui de baixo vão ficar só i. Reparem que aqui nós temos, né, exatamente o que nós esperamos de um operador jx e jy. Ou seja, eles são autoadjuntos, são hermitianos. Fica aqui o exercício. Diagonalize jx, diagonalize jy e obtenha os autovalores. Vocês vão ver que os autovalores desse cara daqui vão ser mais ou menos raiz de 2 ou 0. Que com esse fator daqui vai dar exatamente h barra, 0 ou menos h barra. Mesma coisa para esse cara daqui. Os autovalores vão ser mais ou menos raiz de 2 e 0, que multiplicado com esse h barra sobre raiz de 2, vão dar os autovalores do jy de h barra, 0 ou menos h barra. Aí, diagonalizando esses caras, também é possível encontrar a base de autovetores que relacionam os mais e menos na direção x, com os da direção z, com os da direção y. Enfim, tendo o jx, tendo o jy e tendo também o nosso jz, que a gente já determinou anteriormente, né, que já que a forma dele é um pouco mais tranquila, nós temos aqui os 3 operadores necessários para a gente trabalhar com o momento angular. Além disso, a gente também pode pegar o operador j ao quadrado, né, que, como todos os casos, né, de uma representação específica de momento angular, vai ser um múltiplo da identidade. Por quê? Porque todo mundo tem o mesmo j, todo mundo tem o mesmo autovalor. Significa que o j ao quadrado é múltiplo da identidade. Mas, bom, a gente viu que o j, que multiplica j mais 1, é igual a quanto? É igual a 2. Então, significa que o nosso j ao quadrado aplicado a qualquer um desses estados 1m vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 2h barra ao quadrado, estado 1m. Certo? Ou seja, todo mundo tem o mesmo autovalor, certo? Que vai ser 2h barra ao quadrado. Por conta disso, temos que a representação matricial do nosso j ao quadrado nessa base, que é a base 1, 0, menos 1, certo? Corresponde aos valores dos m's aqui que eu coloquei. Ela vale quanto? 2h barra ao quadrado, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Agora, com os operadores j quadrado, jx, jy, jz, a gente já tem aqui, né, a estrutura para que a gente faça, né, para que a gente trabalhe com o spin 1 da mecânica quântica. Já temos, então, os operadores correspondentes às grandezas físicas que a gente vai medir, tudo certo. O máximo que precisaria agora é a gente determinar a hamiltoniana. Mas a hamiltoniana depende de contexto para contexto. Porém, como nós sabemos, a hamiltoniana mais comum é aquela, né, que tem a ver com campo magnético, porque momento angular, como eu disse no capítulo de spin meio, né, na nossa terceira aula, momento angular interage magneticamente. As propriedades magnéticas de um sistema quântico é dado pelo seu momento angular, certo? A gente sabe que o momento angular de um sistema, eu vou até representar aqui por J para ser o mais geral possível, certo? A gente sabe que existe um momento magnético que vai ser igual a um gama, né, vezes o J, sendo que esse cara daqui é a constante giromagnética, certo? De forma que a nossa hamiltoniana, como é que ela ficou sendo? Ela teve a cara menos gama J, produto escalar, com um campo magnético que estiver atuando. Se tiver um campo numa certa direção Z, por exemplo, né, se o nosso B for um B na direção Z, um B0 na direção Z, significa então que o nosso hamiltoniano vai ser o quê? Vai ser menos gama JZ B0, certo? Que vai ser esse produto escalar. Quanto é que vale esse cara daqui? Esse cara vale H barra 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos 1. Portanto, nós também teríamos aqui o nosso hamiltoniano, né? Claro, definindo a mesma coisa. Menos gama B0 a gente define como um ômega 0, certo? Uma frequência. A gente teria H barra ômega 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 1. Ah, e se meu campo foi em uma direção arbitrária? Não tem problema. A descrição do hamiltoniano de um momento angular que interage com o campo magnético é idêntica ao que a gente trabalhou para spin meio. A única diferença que você vai fazer é que onde apareceu o operador S no spin meio, vai aparecer o operador J. Isso porque, apesar de ser spin naquele contexto, né, a interação, a energia que apareceu aqui, a energia de interação, certo? Que esse J escalar B é uma energia que tem a ver com a interação de momento magnético do seu sistema quântico com o campo magnético, e momento magnético sempre está relacionado a momento angular, não só de spin, mas também orbital. Ou seja, nesse contexto ainda, né, claro, de situação para situação na mecânica quântica, a gente tem que especificar o hamiltoniano. Dependendo do seu sistema, o hamiltoniano ele muda, ok? Então, o hamiltoniano nunca é uma coisa que você sabe sempre a priori. Certo? Depende da questão. Porém, toda vez que a gente tem sistemas de momento angular, é comum que a gente sempre pegue exatamente hamiltonianos relacionados à interação magnética. Ou seja, aqui a gente tem realmente a descrição completa. Então basta a gente aplicar agora os postulados da mecânica quântica. Temos como é que seria hamiltoniano do nosso sistema, que interage magneticamente. Temos todos os operadores a ser medidos. Certo? Temos os nossos estados, que formam a base para o nosso espaço, né, de estado, nosso espaço de Hilbert, para a descrição de momento angular. Claro, é possível fazer descrições a mais. Né? Por exemplo, imagina que eu quero fazer a descrição de um spin 2. Certo? Como é que você faria? A mesma coisa. O M pode ser menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Então significaria que nós temos aqui 5 possíveis estados diferentes, certo? 5 possíveis medições do M. Então os nossos estados M, né, com J fixado igual a 2, seriam quem? Seriam os estados 2, os estados 1, estado 0, estado menos 1 e estado menos 2. Como é que a gente faz para saber os operadores? Mesma coisa. JZ, esses caras diagonalizam. Então, se a gente fosse escrever o JZ, quanto é que seria esse cara? Como essas bases daqui, a base que diagonaliza JZ, o nosso operador JZ seria 2, 1, 0, menos 1. Opa, menos 1. Menos 2, o resto tudo 0. E Jx e Jy. Aí vamos determinar o J mais e o J menos pela ação dele. Percebam que a construção é igual. A construção aqui que eu fiz com vocês. Para spin 0, que não foi bem uma construção, porque spin 0 é trivial. Mas para spin meio e para spin 1, a construção é a mesma para qualquer spin. Então, dado o spin que você quer trabalhar na mecânica quântica, basta fazer exatamente os procedimentos que foram feitos aqui, que você consegue encontrar a representação em termos de notação de Dirac, em termos de vetores de estado, para qualquer sistema quântico relacionado a momento angular.